Olá, meus amigos, minhas amigas, de volta para mais uma conversa aqui dentro da introdução à ciência do direito. Agora a gente inicia um papo sobre a teoria da norma jurídica. Como que a norma jurídica se estrutura, a partir do que ela se constrói, como ela se efetiva. E nesse sentido, a gente começa falando dos princípios. Pode parecer estranho, poxa, mas a gente não ia falar da norma jurídica, por que nós vamos tratar de princípio? Bom, em primeiro lugar, porque a gente vai até notar mais à frente que o princípio ele é um tipo de norma, mas antes mesmo disso, né, os princípios precisam ser discutidos, precisam ser abordados quando a gente entra nesse assunto, porque eles são o ponto de partida da construção de uma norma. Aliás, não é à toa que eles recebem esse nome, né? Por que isso que a gente vai estudar aqui, que a gente vai abordar, é chamado de princípio? Ele está no início de algo? Ele está na origem de algo? Sim, ele está na origem das normas, né? Elas não são criadas do nada. Elas têm uma série de inspirações e podemos dizer que essas inspirações normativas, elas se resumem, se não todas, mas na sua essência, no que a gente vai chamar de princípio jurídico. Então, o princípio, até seguindo para o slide, o conceito que está aí exposto, pode entender como um enunciado lógico, às vezes mais explícito, outras vezes mais discreto, mais implícito, mas tanto numa situação como outra, com uma grande generalidade, bastante genérico, bastante abstrato, e que ocupa uma posição central no sistema jurídico, porque vincula um modo de entender, de aplicar uma norma jurídica, e aí eu acrescento, porque é a grande inspiração da criação de uma norma jurídica. Vou dar aqui alguns exemplos de princípios importantes no direito brasileiro hoje em dia, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando. Por exemplo, a Constituição, o próprio texto da Constituição, explicitamente, aí nós estamos falando de princípios explícitos, né, vai mencionar a liberdade como um princípio importante, a igualdade, mais especificamente entrando ali no direito penal, a gente tem o princípio da inocência ou da presunção da inocência. E de forma mais implícita, a gente vai encontrar em alguns outros ramos preceitos não expressos, não descritos em textos legais, como um enunciado inspirador daqueles, mas princípios que foram mapeados pela doutrina, mapeados pela comunidade jurídica. Quer dizer, não tem nenhuma lei dizendo que aquele ramo, que aquele assunto ele é inspirado por aquele princípio, mas todo mundo sabe, ao estudar a construção daquele tema, que ele parte, né, de um certo enunciado lógico, e aí nós vamos reconhecer como um princípio implícito naquele caso. Não é à toa também que a gente inicia a nossa conversa a partir dos princípios. Isso acontece também porque eles são os mais importantes das formulações deonticas do sistema jurídico. Quer dizer, aquilo que direciona as condutas, aquilo que inspira a construção do direito, dos elementos dos elementos que a gente pode apontar que desempenham esse papel, os princípios são os mais importantes. Eles, de fato, têm uma função essencial. Orientam a criação das normas, condicionam a aplicação das normas e esclarecem como elas devem ser interpretadas. Então, agora, de novo, voltando ao exemplo, né? Poxa, tem uma determinada regra aqui que estipula uma conduta por parte do governo com relação aos homens de um jeito e com relação às mulheres de outro jeito. Essa norma, a gente tem que interpretá-la de maneira literal, aplicá-la de ferro e fogo,
ou a gente deve buscar diminuir as diferenças de tratamento que parece que esse texto normativo está dizendo. Poxa, temos aí um questionamento, a melhor forma de interpretar uma norma. Bom, ver o princípio jurídico, o que os princípios jurídicos dizem a esse respeito? Olha, a Constituição estipula o princípio da igualdade. Na medida do possível, naquilo em que homens e mulheres sejam iguais, eles têm que ter um tratamento jurídico igual. As diferenças vão aparecer somente em torno das diferenças que de fato existem entre homens e mulheres, como por exemplo, com relação a necessidades ao longo da vida. Exemplo inconteste, né? A maternidade é algo inerente às mulheres, então a preocupação com uma licença maternidade vai ser, sobretudo, direcionada a mulheres. Nesse ponto, o tratamento legal vai ser diferente. Se a gente está falando, então, de uma norma que estabelece uma licença maternidade diferente, mais longa do que a licença paternidade, por exemplo, ok, essa é uma regra que encontra espaço no nosso sistema jurídico, porque ele, apesar de tratar homens e mulheres de maneira diferente, está fazendo isso a partir das diferenças que faticamente há entre homens e mulheres. Só do parto, por exemplo, a mulher se recupera, ou o homem, melhor dizendo, se recupera muito mais rápido do parto, ou ele pouco tem do que se recuperar de um parto, se a gente comparar com a mulher, né? O homem, quando ele se interessa pelo parto dos seus filhos, que infelizmente é algo minoritário até, né? Ele tem que se recuperar apenas emocionalmente daquilo, né? Já a mulher não, ela fisicamente ela precisa de um período, os hormônios estão, mesmo depois do parto, estão ainda confusos, quer dizer, fisicamente a mulher precisa de um tempo maior para se reestruturar, né, antes de voltar ao trabalho, muito mais do que o homem. Agora, se a gente está falando de uma regra que estipula uma diferenciação na remuneração dos trabalhos entre homens e mulheres, aí nós vamos perceber que essa é uma regra que não tem espaço no direito brasileiro, porque viola o princípio da igualdade. Ok, por um lado, esses exemplos ajudam a entender ali, né, ilustram a ideia de princípio, mas geram também certas dúvidas. Poxa, mas quando que eu vou saber, então, qual é o princípio aplicável? Quando eu vou saber o que o princípio quer dizer? Bom, como está aí no slide, esses enunciados lógicos, eles têm uma grande generalidade. De fato, conhecer os princípios existentes e aplicáveis e como eles devem ser aplicados não é uma tarefa muito simples. Requer do aplicador do direito maturidade jurídica, maturidade acadêmica, um bom conhecimento até da história do direito e de como o sistema jurídico atual funciona. É por isso que o direito ele ainda é uma ciência complicada e que depende de aplicadores talentosos, que não podem ser substituídos por robôs, né? Então dá para a gente dizer, não, coloca um robô no lugar do juiz que as sentenças serão bem dadas porque é só aplicar a lei. Ok, mas aplicar a lei não é uma tarefa, interpretar a lei não é uma tarefa simples. A gente está vendo aí o início da nossa conversa, mencionamos o princípio, já encontramos aqui alguns desafios. Então, realmente, é por essas e outras que o aplicador do direito ele precisa estudar ao máximo, porque são muitos conhecimentos envolvidos e necessários, né, demandados na hora de se aplicar o direito. Agora, na hora de pensar, né, o sistema jurídico, a ciência jurídica, o princípio, a gente está notando que é uma preocupação prioritária. A gente nota que são eles que vão dar coesão ao sistema jurídico. São eles que vão permitir, ou a partir dos princípios jurídicos, que a gente consegue aglutinar diferentes normas, tornar diferentes normas coerentes entre si, né? Esse vai ser o critério, esse vai ser o fio condutor do trabalho do aplicador do direito. Nenhuma interpretação é bem feita se desprezar o princípio jurídico correlacionado àquele assunto. Sempre vai haver uma influência de um princípio no conteúdo de uma norma,
e na determinação do alcance dela. Como eu acabei de exemplificar, diante de uma norma com diferentes sentidos possíveis, né, e aquela história que as pessoas leigas, sem formação jurídica, costumam dizer, né? Ah, mas eu entendo que essa regra diz tal coisa e a minha interpretação, o meu modo de ser, o meu modo de ver tem que ser levado em conta. Não é bem assim, né? É claro que o próprio direito, no princípio da liberdade, ele vai reconhecer a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, mas há sim certas interpretações que são feitas à margem do direito. E a gente pode afirmar isso porque são interpretações que estão desassociadas do princípio jurídico correspondente. Repito o exemplo aqui, né? Alguém dizer que há uma norma que permita que haja uma diferença de salário entre homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho com a mesma competência. Isso pode existir, sim. No direito brasileiro, não pode, e não há como alguém defender em sentido contrário, alegando aí uma suposta liberdade de pensamento, né? Porque essas diferentes viés de interpretação de uma norma jurídica, eles são pertinentes apenas enquanto coerentes, enquanto ligados e enquanto apontam para o princípio jurídico correspondente. Uma norma, então, que permitiria, que autorizaria discriminação salarial entre homens e mulheres, ela está contrária ao princípio da igualdade. E essa é uma norma sem espaço no direito brasileiro. Certos pontos, certos assuntos, sim, eles vão permitir diferentes opiniões e diferentes formas de se enxergar. Outros não. Tem certos assuntos que realmente, e certas ponderações e certas inclinações que efetivamente estão erradas, né? Aí quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? No caso das interpretações jurídicas, os princípios jurídicos. Eles têm esse vital objetivo, vital função de separar aquilo que tem espaço no sistema jurídico daquilo que não tem, daquilo que precisa ser afastado. Dito isso, né, estamos aqui numa unidade que se propõe a discutir a norma jurídica e mostra-se coerente, então mostra-se pertinente, fazemos essa comparação. Já sabemos por que o tema de princípio entrou nessa unidade. O princípio é o ponto de partida de uma norma. Mas é só isso? Ou há algum grau de comparação, algum grau até de semelhança entre princípios e normas? Sim, há um grau de comparação, há um grau de semelhança. Em certos sentidos, os princípios apontam também uma força normativa. Antes de mais nada, deixa eu explicar o que eu quero dizer com essa expressão, força normativa. É aquela força obrigatória, que inclusive a gente também vai explorar um pouco nessa unidade, né? O fato de que a norma jurídica ela é recheada de obrigatoriedade, essa é uma das suas características principais. A norma jurídica é diferente de uma norma ética, de uma norma moral, pelo seu caráter obrigatório. Normas éticas é bom que sejam seguidas, normas morais há um incentivo social para que sejam seguidas. Mas se elas são apenas éticas e apenas morais, elas não são obrigatórias. Uma conduta se torna obrigatória a partir do momento que ela se transforma numa norma jurídica. E aí, então, dito isso, quando eu comento que o princípio ele tem uma força normativa também, é esse o ponto da obrigatoriedade que eu quero destacar, né? A gente percebe que princípio e norma, sob o ponto de vista da coercibilidade, da obrigatoriedade, tem a mesma estrutura lógica. A diferença nessa estrutura lógica vai se desenvolver a partir do maior alcance axiológico, valorativo, de abstração do princípio. A norma ela já é mais clara, mais literal, ela já é mais detalhada. Ainda nessa comparação, a gente percebe que princípio, então, recebendo um caráter
de coerção, né, sendo também de segmento obrigatório, eles vão se revelar como uma norma especial. Especial porque muito mais axiológicas, mais valorativas, mais genéricas, mas também por aquilo que comentamos nos slides anteriores. O princípio ele tem um papel central e, a partir dele, as normas são irradiadas para a nossa vida em concreto. Como o slide aponta ali na parte final, né, os princípios eles são basicamente uma supranorma, quer dizer, algo que está acima de uma norma. Acima no sentido de limitar a norma. Como eu também exemplifiquei agora há pouco. A norma ela é legítima, ela é adequada, ela tem espaço no sistema jurídico na medida em que ela respeita o princípio jurídico que a inspira. Então a gente percebe até um certo grau hierárquico, né? O princípio estando acima das normas, limitando o alcance delas, né? Limitando até onde elas podem ir. Como eu estava destacando, né, o caráter normativo dos princípios. Eles vão surgir, né, ou eles ficam mais visíveis, melhor dizendo, né? Esse caráter normativo ele fica mais visível quando a gente reconhece que uma norma não tem como ser aplicada independentemente do princípio. Não tem como, aqui mantendo o exemplo que eu levantei no início dessa nossa conversa, para a gente ficar aqui seguindo uma linha coerente através dos nossos assuntos. Não tem como eu querer analisar uma regra de tratamento que seja a mesma entre todas as pessoas, ou que seja um tratamento diferente para diferentes grupos de pessoas, o que quer que seja. Eu não tenho como avaliar a legitimidade dessa norma sem levar em conta os princípios jurídicos. Não tem jeito. Mesmo quem queira se esforçar para interpretar uma norma, para aplicar uma norma de maneira desassociada do princípio, ele não vai conseguir. Porque essas noções também, se a norma não surge do nada, o princípio também não surge do nada. Ele é fruto de uma construção histórica, filosófica, e ele surge e ele se estabelece como um princípio jurídico efetivo quando aquela construção histórica chega num determinado patamar que se revela como aplicável naquela sociedade. Seguindo a linha do princípio da igualdade, princípio da liberdade, eles são tão importantes hoje em dia, isso não apareceu, não começou de uma hora para outra, né? Há toda uma construção da humanidade que direciona a nossa sociedade atual para reconhecer a igualdade entre todos os seres humanos como algo importante, como algo indiscutível, inquestionável. Então, mesmo aquele aplicador que pensa, não, eu vou ignorar princípios jurídicos, vou aplicar uma norma que só pensando na literalidade dele. Esse aplicador, que estará agindo errado ao tentar afastar os princípios, mas mesmo nessa tentativa, ele vai falhar porque ele vai ser inconscientemente influenciado pelo papel que aquele princípio desempenha na sociedade, papel esse que o configurou, que o autorizou a ser um princípio jurídico. Né? Então, mesmo quem pretenda seguir esse caminho, que é um caminho incorreto, tecnicamente incorreto, vai falhar. Muito mais ainda aqueles aplicadores que não querem fugir do reconhecimento da influência do princípio, portanto, vai se render a isso. Mais ainda, esse aplicador vai sempre levar em conta, ainda que de maneira inconsciente, ainda que de maneira implícita, vai levar em conta o princípio jurídico pertinente a cada regra. Né? Não há como se libertar do princípio jurídico na aplicação de uma norma que foi inspirada por ele. Sendo assim, a gente percebe que ainda quem não queira reconhecer uma força obrigatória diretamente surgida do princípio, né? Ainda que alguém possa dizer, não tem escrito em lugar nenhum aqui que eu tenho que seguir o princípio da liberdade. Na hora que essa pessoa for partir para a aplicação das normas decorrentes desse princípio, e aí não há como falar de norma
sem uma sanção relacionada a ela, sem um elemento de coerção relacionado a ela, vai acabar percebendo, vai acabar tendo de reconhecer um elemento obrigatório no princípio também. Ou seja, ainda que alguém queira pensar, eu não ligo para esse princípio da liberdade, eu não ligo para princípio nenhum, eu vou só aplicar as regras, as normas escritas aqui do Código ou da Constituição. Ora, como essas normas, elas advêm de princípios jurídicos inspiradores, né, e aquelas normas só vão ser efetivas, válidas no sistema jurídico, após passarem pelo filtro da principiologia, né, passarem pelo filtro daquilo que é coerente ou não com os princípios hoje existentes. Então, se aquela norma é efetiva, o aplicador terá de dar força obrigatória a preceitos normativos que estão ligados àqueles princípios. Então, voltando para o exemplo, né? Não quero saber do princípio da liberdade, não. Eu vou ligar só para essa norma aqui, que diz que eu tenho que tratar igualmente homens e mulheres, sob pena de ter de pagar uma multa ou uma indenização. Ok, meu amigo, o que você está fazendo se não aplicar o princípio da liberdade? Se dobrar a obrigatoriedade das normas inspiradas nos princípios significa se dobrar e reconhecer a obrigatoriedade do princípio em si mesmo também. Nesse sentido, então, né, até reconhecendo que toda norma ela advém de um debate dentro da sociedade, mais intenso ou menos intenso, a depender do momento histórico, mas há sempre um espaço social para que aquela norma venha a ser criada, e ela precisa ser coerente com os princípios, senão ela já nasce e é excluída do ordenamento jurídico, porque não há como ela se sustentar se não estiver amparada no princípio. A gente percebe que há graus diferentes de abstração ou de generalidade dos princípios. Qualquer princípio ele já é bastante genérico, mas alguns são mais ainda do que outros. Me refiro, por exemplo, aos chamados princípios universais. A gente percebe que hoje em dia há certos princípios compartilhados, se não pelo mundo todo, né? Eu até afirmaria que há princípios compartilhados pelo mundo todo, mas mesmo quem possa achar que eu esteja exagerando, vai concordar comigo que, pelo menos por uma grande maioria dos países do mundo, ou pelo menos por países de cultura minimamente semelhada, por exemplo, os países do Ocidente. Repito aqui, até os exemplos que eu tenho falado, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, são apontamentos disso que eu estou colocando, são princípios universais. Senão no mundo inteiro, pelo menos no Ocidente, isso é reconhecido como um preceito a partir do qual o direito vai ser construído, né? Ou seja, é uma premissa da construção jurídica, é algo inegociável, é algo que não sequer se cogita deixar de lado. E é curioso que isso é relativamente recente, né? Não podemos dizer, claro, que nunca tenha havido um princípio universal, mas isso, com a rigidez, né, ou com o impacto de hoje em dia e com a amplitude de hoje em dia, isso é um fenômeno relativamente recente. A história nos mostra que a preocupação dos diferentes ordenamentos jurídicos ao longo do mundo, né, dos diferentes países, de reconhecer princípios universais, se começa no período ali da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inteiro ficou muito perplexo, muito traumatizado até com os horrores que o nazismo produziu e que se foi se revelando ao longo da Segunda Guerra e principalmente depois, ao final da Segunda Guerra. Ali, vários países, vários pensadores, vários juristas, filósofos se reuniram e reconheceram a necessidade de que se sentasse e pensasse em princípios universais para se evitar que uma catástrofe como o nazismo pudesse repetir na história da humanidade, né? De repente,
um país, um determinado ordenamento jurídico, se sentisse autorizado a desprezar noções básicas de outros povos, né? Que uma característica muito marcante do regime nazista, né? De se colocar como a raça suprema autorizada a dominar as outras e eventualmente até exterminar as outras. Depois que isso foi derrotado, né, os países se preocuparam em dialogar e discutir preceitos que seriam recíproca e universalmente aceitos para que no futuro não se repetisse isso de uma nação entender que, olha, eu sou superior à outra. Então, daí, essas noções de liberdade, igualdade, respeito à vida, respeito à integridade física, se já existiam, foram muito mais intensificadas e a proteção passou a não ser uma visão apenas interna, mas não apenas dentro do ordenamento jurídico, mas para fora, para os outros países também deveria ser respeitado, né? Ou seja, a vida, a liberdade, a integridade física, não somente dos nossos cidadãos deve ser respeitada, mas também dos outros, né? Ou seja, de toda a humanidade deve ser respeitado. Então, a partir da metade do século XX, a gente vê de maneira mais incisiva, né, a criação de princípios universais. Os mais diferentes países reconhecendo que há preceitos inerentes à humanidade e não somente ao cidadão brasileiro ou ao cidadão europeu ou ao cidadão de determinada parte do mundo. Esses princípios universais, boa parte deles foram transformados em princípios constitucionais, que são aqueles princípios que aí sim, internamente, aquela ordem jurídica estabelece como os pontos de partida para aquele ordenamento jurídico. Ora, nada mais coerente, né? Poxa, se há princípios que são universais, eles vão ser aplicados aqui internamente, mas transformar esses princípios em constitucionais, ou seja, colocá-los no texto da Constituição, com princípios explícitos, é sempre um ganho, é sempre uma garantia de maior efetividade. Mas é importante não confundir princípio constitucional com o universal. Boa parte dos princípios universais se tornaram constitucionais, mas cada ordenamento jurídico é comum que ele estabeleça também outros princípios constitucionais, mesmo que não tenham viés universal. Quer dizer, que cada ordenamento jurídico eleja e decida colocar no seu texto constitucional alguns princípios que, ainda que não sejam partilhados por toda a humanidade, são importantes para aquela sociedade específica. Então, vou mencionar princípios como da livre iniciativa, princípios como da livre concorrência, que não necessariamente são enxergados com a mesma prioridade, né? Como acontece por alguns países, e a Constituição brasileira, por exemplo, é uma das que consagra esses preceitos como princípios constitucionais. Então, se aquilo já está previsto como um princípio universal, por que colocá-lo como princípio constitucional? E mesmo outros princípios que não são universais, se eles já foram mapeados pela comunidade jurídica, se eles já são reconhecidos como princípios aplicáveis dentro de um ordenamento jurídico, por que colocar isso num texto constitucional? A ideia é, eu disse agora há pouco, de dar maior efetividade. O princípio que é reconhecido pela comunidade jurídica, fatalmente, certamente haverá algum jurista, algum pensador que vai propor uma aplicação um pouco diferenciada daquele princípio. Enfim, há uma menor padronização, uma menor consolidação em torno até da existência daquele princípio dentro do ordenamento jurídico, e muito diferente é se ele estiver no texto constitucional. Quem disse que a liberdade é um princípio no direito brasileiro? Olha, está escrito na Constituição, artigo 5º. Não adianta, então, alguém dizer que acha e acredita que esse princípio talvez não seja aplicável ao direito brasileiro. Se ele é explícito na Constituição, é inegável a sua aplicabilidade no direito brasileiro. Então, isso acaba sendo também uma escolha, em certo ponto, estratégica de quem elabora o texto constitucional,
de identificar aqueles preceitos mais importantes, tidos como mais importantes naquele momento, para serem colocados de maneira explícita na Constituição. E os demais são aplicáveis também, se reconhecidos pela comunidade jurídica, mas serão princípios implícitos, sujeitos, então, a uma maior variação acerca ali da sua eficácia, da sua aplicação. Agora, a gente encontra também, de uma maneira um pouco mais específica, as chamadas leis principiológicas. Se até o texto da Constituição ele faz referências a princípios tornados explícitos naquele momento, porque são entendidos como mais importantes, mesmo textos de lei, a partir ali também, pelo menos no Brasil, a partir ali da década de 80, da década de 90 em especial, começam a estabelecer regras em torno de princípios. O que eu quero dizer? As leis, isso é um fenômeno mundial, mas que no Brasil se intensificou na década de 80 e 90 do século passado, e segue até hoje. Aqueles textos legais que eram basicamente informativos, né, descreviam o que era permitido e o que não era, passaram a também, né, além de descrever o que é permitido e o que é proibido, apontar princípios aplicáveis àquele assunto. A gente começou a perceber leis não apenas descritivas, mas também principiológicas, trazendo princípios legais, princípios previstos em leis infraconstitucionais. Um exemplo marcante disso é o Código de Defesa do Consumidor. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outro exemplo. São normas que, em vários momentos, mencionam os princípios que são reconhecidos naquele assunto e tornados explícitos naquele momento. E a lógica é a mesma aqui do princípio constitucional, de dar maior efetividade e maior uniformidade e até unanimidade, né, no que toca à aplicação daquele princípio. Que passa, então, uma vez tendo a sua aplicação garantida, confirmada e incontestável naquele assunto, aqueles princípios passam a ser ali uma pilastra, uma viga mestra daquele sistema. Então, o princípio jurídico, ou, de outra forma, da mesma maneira que um princípio constitucional, ele passa a ser uma viga, um fundamento de todo o sistema jurídico, o princípio apontado numa lei específica vai ser, numa menor medida, uma viga mestra, um pilar que sustenta, que orienta aquele subsistema, aquele assunto específico. Então, o princípio da proteção, que aparece lá no Código de Defesa do Consumidor, ele vai ser um fundamento, ele vai ser o alicerce do subsistema do direito do consumidor. Todo o direito do consumidor ele vai ser construído, sustentado naqueles princípios, inclusive o da proteção. Beleza. Segundo tópico dessa unidade, normas jurídicas, vou deixar para a segunda parte dessa nossa conversa, para a gente não se alongar demais aqui. Então, faço uma pequena interrupção e continuo na segunda parte dessa nossa conversa. Você encontra esse segundo vídeo no mesmo local onde você encontrou essa primeira parte, beleza? Obrigado pela atenção, até a segunda parte, pessoal. Tchau, tchau.